Você já sentiu medo? O medo é o maior inimigo do homem. O medo está por trás das doenças. O medo está por trás das relações desastrosas, dos fracassos. Milhões e milhões de pessoas são atormentadas pelo medo. Medo de morrer, medo de viverem muitos anos sozinhas, chegarem à velhice sem companhia. Algumas têm medo de não terem filhos, outras têm medo de perder a fama, o dinheiro. Algumas pessoas têm medo de perderem seus familiares e o medo é desesperador. Outras pessoas têm medo de serem traídas. Existem pessoas que morrem de medo de engordar. E o medo é algo ruim? Não, na medida certa, o medo até nos impede de cometermos loucuras. Mas o medo exagerado, que nos impede de viver. Pessoas têm medo que o passado retorne, têm medo do futuro incerto. Medo de tomar um medicamento. São mais causas, eu não posso me lembrar de todas elas, mas a questão é que as pessoas estão sofrendo por causa do medo. O pensamento acelera, o coração dispara. O medo faz isso. E o que a palavra de Deus fala sobre o medo? Jó, capítulo 3, verso 25 diz: aquilo que eu temia me aconteceu. A nossa mente possui mecanismos para nos proteger, mecanismos que poderiam ser associados ao medo. Isso não vai dar certo, pense bem, isso não é para você. Mas você precisa saber controlar isso. Caso contrário, você não vive mais com medo de tudo e de todos. E veja como a palavra de Deus diz algo muito parecido aqui. Quando você se deixa levar pelos pensamentos que causam o medo, de uma forma ou de outra, o que você imagina acontece. Aquilo que eu temia me aconteceu. Jó 3:25. Provérbios 23:7. Porque assim como imagina a sua alma, assim será. Veja que tudo começa aqui. E da forma como esse pensamento se inicia, se ele permanecer e se fortalecer, o que teremos? Já ouviu alguém dizer dar legalidade a algo? Quando a gente fixa o pensamento em alguma coisa, quando a gente profetiza aquilo, a gente traz aquele pensamento em forma de palavras, quando a gente escreve sobre algo que teme. Quando a gente realiza
Quando a gente tem, melhor dizendo, um pensamento positivo, fala positivo, escreve coisas boas, isso não vem para a nossa vida? Nós não atraímos para nós aquilo que falamos, profetizamos, não damos legalidade quando escrevemos, quando afirmamos. Da mesma forma acontece com o medo. Por isso a palavra de Deus diz nas duas passagens, né? O que eu temia me sobreveio, assim como imagina em sua alma, assim será. Mas veja o que diz o Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus, capítulo 10, a partir do verso 26. Portanto, não tenham medo. Tudo que está coberto vai ser descoberto, tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porque nenhum deles cai no chão sem que o Pai de vocês deixe. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pássaros. Veja que o amor de Deus, que excede o nosso entendimento, está sempre cuidando de nós. A Bíblia diz, os passarinhos que são alimentados na terra, que sobrevivem sem trabalho, sem ninguém para os alimentar, porque Deus cuida deles, não caem de uma árvore, não caem do céu, sem que Deus permita. Você acha que nós vivemos ao ermo? Aqui a Bíblia diz que até os nossos cabelos estão contados. Se você pentear o seu cabelo no banheiro e estiver com queda de cabelo, você não consegue contar quantos fios caíram, mas Ele sabe. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Então, o que temer? A Bíblia só nos alerta em relação ao próprio Deus. Temam ao Senhor. Não pratiquem o mal. Temam a Deus, que tem o poder de nos salvar e nos condenar. Só Ele também tem esse poder. Mas os seus pensamentos são de paz para nos dar aquilo que desejamos. Então não deixe que o medo te impeça de viver. Destrua o seu tempo, o tempo que você tem com a sua família, com os seus amigos. Tire de você o prazer de viver, de realizar, de sonhar. Não temam. Até os fios de cabelos de vocês estão contados. Esse é o nosso Pai. Não temam. Aprendam com Ele.